edição do Eco da Voz Podcast. Esse é o episódio número 18. Eco da Voz Podcast é uma parceria dos sites Voz do Bico e Gazeta do Bico. Também temos aqui como integrante a Rede Gazeta de Rádios. Neste programa temos hoje, como nosso convidado, o ex-senador Ataídes Oliveira, que apresenta seu nome como pré-candidato a governador do estado do Tocantins nas eleições de outubro. Já na bancada aqui, Paulo Palmares. Bom dia, Paulo Palmares. Bom dia, Ataídes Oliveira. Bom dia, bom dia. Senador, a gente costuma dizer que aqui não é propriamente uma entrevista. É um bate-papo que as coisas vão fluindo, a gente vai conversando, uma conversa vai, outra conversa vem, pergunta uma coisa, pergunta novamente e tal, e a gente vai conversando, né? Que a política, principalmente no mundo da política, são muitos assuntos que às vezes se entrelaçam. Para começar, a gente sabe que o senhor foi senador após a morte do saudoso João Ribeiro, mas ainda não é um homem, digamos assim, tão conhecido politicamente assim. Fale um pouco quem é Ataídes Oliveira. Paulo, vocês falaram bom dia, então Bom dia, né? Bom dia você, Paulo, bom dia você também, Antônio, e bom dia também todos que nos ouvem, nos assistem, né? Pela Gazeta também das rádios. É uma oportunidade que eu agradeço imensamente. A rádio, eu tenho dito que a TV de repente perdeu um pouco as suas audiências, mas a rádio não é? Porque a rádio, a gente que veio do interior, é ela que realmente leva informação para o nosso povo. Então é um prazer. Paulo Palmares e Antônio, eu vim aqui das barrancas do Rio Araguaia. Eu nasci em Estrela do Norte, uma cidade vizinha do Tocantins hoje. 12 filhos, todos criados com parteira, 5 não conseguiram sobreviver. E meu pai logo depois mudou com a gente para São Miguel do Araguaia, divisa do nosso Tocantins. Um pouco mais, mudou com a gente para a cidade de Araguaçu, hoje Tocantins. E ali então tem uma região chamada Água Fria. Ali o meu pai começou então como meieiro, né? Meieiro, para quem não sabe, é aquela família que chegava ali numa fazenda, o fazendeiro arrumava uma gleba de terra para ele fazia um barracão, fazia ali umas cacimbas, se fosse na beira do rio não precisava fazer a cacimba, preparava a terra, plantava, colhia, deixava 50% de tudo e ia para outra fazenda. E assim a gente veio caminhando aí às margens do Rio Araguaia até próximo da cidade de Colinas. E os fazendeiros não deixavam criar animais para não criar vínculos. Mas nessa fazenda, que eu não me lembro mais o nome, o cidadão deixou criar umas galinhas. E o meu pai pediu minha mãe para ir à cidade vender essas galinhas para comprar o açúcar e o café. E eu tinha naquela época 11 anos de idade, completando 11 anos, meu pai pediu para minha mãe para me levar. Eu fui com ela para vender essas galinhas. Lá nós vendemos as galinhas. Na hora que terminou, tinha um cidadão com um caminhão carregado de arroz, por nome de Chiquito, que eu acredito que ele não esteja mais vivo, porque ele era bem mais velho. Eu perguntei para onde é que ele estava indo, ele disse que estava indo para Anápolis. Você me leva? Ele falou, eu te levo. A minha mãe deixou eu subir nesse caminhão e fui para lá. Lá eu consegui uma enxadinha, comecei a limpar uns terrenos, e aí comprava comida e consegui fazer um curso de datilografia. Desse curso de datilografia, arrumei um emprego de office boy no frigorífico Bordon. Aí a vida mudou. Aí já recebi meu primeiro salário, aluguei um barracão, comecei a levar minhas irmãs, fui para o colégio estadual, me formei em ciências contábeis, econômica, direito, exerci essas profissões e lecionei nessas áreas. Quando chegou em 89, resolvi largar tudo e empreender. Criei então o Consórcio Araguaia. Certo. O Consórcio Araguaia, que chegou no 8º lugar no Brasil, aí vieram mais 11 empresas para o grupo, formando o Grupo Araguaia. Esse grupo hoje já gerou algo em torno de 100 mil empregos direto, Antônio e Paulo. 100 mil empregos direto. Só aqui no estado do Tocantins, algo em torno de 40 mil empregos direto. Certo. Aqueles prédios da capital, aqui em Araguaína, agora recentemente um shopping lá em Gurupi.
Portanto, é um prazer enorme e agradeço essa oportunidade de poder contar um pedacinho da minha vida. Certo. É uma trajetória que a maioria dos brasileiros da nossa idade tem, né? Que vem, tá com o pezinho lá na roça, que sabe o que é humilhaçada ali no braseiro, a abóbora assada. O que é uma cobra cascavel e um jaracuçu, meu filho? E não tinha uma botina para pôr no pé, não. Né? Sabe que a comida vem da roça, não é do supermercado, né? Que antes de chegar no supermercado passa pela roça, né? Mas, senador, o senhor assumiu o mandato num momento muito, digamos assim, traumático, né? Com a morte do saudoso senador João Ribeiro, né? E como foi o desafio para o senhor naquele momento, tanto pessoalmente, que era amigo do senador, já que vocês também, ele era também um empreendedor, né? Como é que foi esse desafio para o senhor, o sentimento do senhor de assumir o mandato naquele momento? Ô Paulo, primeiramente o seguinte, substituir um João Ribeiro não é missão para qualquer um, né? Não é missão para qualquer um. Conhecido como João do Povo, né? Político. Ali nasceu para ser político mesmo. O que me ajudou um pouco é que o senador João, em 2011, ele me permitiu ficar 4 meses no Senado. Então eu já tinha ali um retrato do que era o Congresso Nacional. Em 2012, o João me permitiu novamente, ele já estava meio doente, ele me permitiu novamente voltar ao Senado Federal. E de repente, em 2013, aquele jovem com 59 anos de idade vai embora e me deixa o Senado na mão. Não é? Então eu já conhecia antes do João nos deixar. Mas eu vi que aquela casa, o Congresso Nacional estava muito ruim, sabe? Muito mal representado. E ali eu tive, inclusive, vontade, algumas vezes, de largar aquilo, né? Mas eu disse, eu não vou, isso aqui é uma missão e eu vou para o pau, né? E aí, então, criei 3 CPIs, que foi a CPI do CARF, você lembra, Antônio? A CPI do CARF, a CPMI da JBS, a CPI dos cartões de crédito. O Sistema S. O Sistema S, né? Que eu queria que o Sistema S melhorasse essa gratuidade aos nossos trabalhadores, principalmente os jovens, que nós chamamos de neném, né? Sem cobrar nada, porque é um dever do Sistema S, que recebe dinheiro público para qualificar essa mão de obra, para ajudar os pequenos e médios empresários, através da qualificação da mão de obra, através do SEBRAE. Foi uma luta dura mesmo. Sou autor das 10 medidas contra a corrupção no Senado Federal. Enfim, lutei para combater a corrupção. Agora, no Congresso Nacional, é um pouquinho complicado, porque você tem só uma caneta entre 81. Então, mas mesmo assim, eu tenho a alegria e o prazer de dizer que a gente deixou a nossa marca dentro do Congresso Nacional. Nesse período, o senhor falou que era um Congresso muito ruim, que era um Senado muito ruim. O senhor acha que o Senado mudou nesses 18 anos, 16 anos que o senhor esteve lá? Mas mudou muito, Paulo. Mas para melhor ou para pior? Para pior. Horroroso, sabe? Ali é interesses próprios acima de qualquer coisa. Tem gente boa lá dentro? Tem. Mas o número é muito pequeno. E esse número pequeno que tem lá dentro não consegue fazer nada. Não azeda o leite. Não azeda o leite. Você falou certo. A gente que vem da roça. Não azeda o leite. Pois é. Agora, recentemente, né, negaram o Messias lá, né? Eu, do meu ponto de vista, eu acho que o Brasil perde muito mais, né, do que propriamente o Lula, que foi, claro, foi um enfrentamento ao governo federal, né? Mas, do meu ponto de vista, assim, eu acredito que o que aconteceu termina o país em si perdendo, assim, politicamente falando, eu acho que termina perdendo mesmo, porque a prerrogativa é do presidente. Ô Paulo, aquilo é política pura, É sabe? política, É política pura. Política pura Eles mesmo. não estão pensando a nível Brasil. Eles estão pensando o seguinte, se a gente derrubar essa indicação, isso dá voto. Isso dá voto e nós vamos permanecer no poder. Mas ali também... Ou a gente estica a corda para que o presidente
bota mais dinheiro na nossa mão. Falo isso com consciência. Foram 8 anos praticamente que eu passei dentro daquela casa. Agora, não tem um bandido, é bom que se diga, não tem um bandido que está dentro do Congresso Nacional com mandato que não foi eleito pelo voto do povo. E é aí, Antônio e Paulo, que eu tenho chamado muita atenção do nosso povo. A responsabilidade na hora de escolher os seus representantes. Porque nós só vamos mudar tudo isso que está no Congresso Nacional, que eu chamei de péssimo, e aqui no Tocantins, com certeza os senhores vão me fazer muitas perguntas, nós só vamos mudar isso se o eleitor tiver responsabilidade na hora de escolher os seus representantes. Ah, mas que responsabilidade? Eu não sei quem tem uma estrelinha na testa. É claro, ninguém tem estrela na testa, principalmente os corruptos. Mas cada um dos nossos irmãos hoje tem um celular na mão. E com esse celular é só jogar no Google, no chat, ou acompanhar aí nas redes, no TikTok, no Kawaii e tal, que vai saber quem é quem está sendo investigado, quem foi que recebeu uma visitazinha da PF, quem foi preso. Não é? É o que me satisfaz, é o que me faz acreditar que nós vamos mudar tudo isso. O que acontece é o seguinte, hoje que se recebe a visita da PF às 6 horas da manhã, parece que politicamente são potencializados para ter um eleitorado maior. Parece aquilo ali uma mídia, uma publicidade. Porque são raríssimos aqueles que recebem essa visita que não são reeleitos. Que sai da política, né? Teve Paulo, mas olha, a coisa é muito séria, a coisa é muito séria. Há uma inversão, eu estou com 65 anos de idade. Os senhores são mais novos do que eu um pouco. Mas eu não esperava de ver um Brasil como eu estou vendo, eu não esperava ver um Tocantins que eu amo tanto como eu estou vendo. Parece-me que o poste vai fazer xixi no cachorro. Há muito tempo. O certo ficou errado, o errado ficou certo, né? Uma coisa maluca que está acontecendo nesse país e nesse estado. Mas essa observação do Paulo aqui é bem válida. Não vou dizer o nome de quem, mas parece que quando alguém se envolve em corrupção, ele, ao invés dele ser diminuído, ele é aumentado, né? Vamos dar um exemplo, claro. Potencializa. Eu falo o que eu Só penso. pode dar um exemplo, talvez vai dar o exemplo que eu estou pensando aqui. Vocês lembram do vereador Folha de Palmas? Sim. Ele saiu da cadeia, entrevistaram ele com a roupa de presidiário, ele falou, agora eu vou crescer. E virou presidente. Dito e feito. Dito e feito, né? Aqui, por exemplo, a gente vê, por exemplo, um ex-governador que foi preso, o cidadão fala, agora eu estou muito mais forte, porque eu provei minha inocência, porque me tiraram da cadeia. Ô companheiro, você pegou 6 anos de cadeia, você pegou 1 ano e tanto de cadeia, não é? O senhor sabe o que ainda é pior de tudo isso? É que a gente vê no meio, que aqui a gente acaba participando do meio político, aí a gente ouve alguns líderes dizer assim, eu vou apoiar o fulano ali, porque agora ele está com tantos milhões para torrar na campanha. A palavra torrar. Ou seja, tem dinheiro, beleza, não tem problema. Milhões, Antônio, esses milhões é dinheiro do povo. De onde vem os milhões? É dinheiro do povo, sabe? Eu nunca usei R$1 de dinheiro público numa campanha minha. Até minha aposentadoria no Senado, eu falei, eu não quero isso para a minha vida. O meu salário eu doava para a PAI de Araguaína, Gurupi e Palmas. Tem uma coisa muito interessante aqui, nós estamos nesse bate-papo. Eu coloquei, olha, eu sou um homem hoje bem sucedido, graças a Deus, fruto de um trabalho de mais de 4 décadas, né? Eu não preciso financeiramente da política. Um caboclo manda uma mensagem para mim dizendo o seguinte, se o senhor não precisa da política, por que o senhor quer entrar dentro dela? Por que o senhor quer entrar nela? Olha o que esse internauta me perguntou. E o que ele pensa da política, né? Ele pensa o seguinte, olha, só deve entrar na política quem está miserável e quer ficar milionário. Mas aí já vem um contraditório. Olha, isso para os nossos jovens, eu estou vendo um jovem aqui do lado, isso para os nossos jovens isso é horroroso. Não, companheiro, política é um sacerdócio, é para servir as pessoas e não para ser servido.
E esse vagabundo, esse corrupto, ele vai para a cadeia. É uma pena que a nossa justiça é muito lenta. Mas ele vai para a cadeia e nós sabemos disso. Nós temos prova de... Demora. E aqui no Bico tem muita gente para ir para a cadeia, viu? Tem muita gente aqui no Bico. Só concluir bem aqui, Paulo, ainda na fala do senhor aí. Esse mesmo cidadão que lhe fez essa observação, se o senhor seguir e pedir o voto dele, vai perguntar quanto é que o senhor vai me dar. Então, assim, ele já tem essa ideia de que eu tenho que entrar na política para ganhar dinheiro, mas para mim entrar na política tem que ter dinheiro para custear uma campanha caríssima. Vamos fazer aqui uma analogia. Vamos fazer uma analogia. O político corrupto rouba o povo, ele é blindado pelo foro privilegiado, pelo bando do STF, com raras exceções. Ele rouba o povo para comprar o voto do povo, para continuar no poder roubando o povo. Olha que trem esquisito. Usa o dinheiro do povo contra o povo. Rouba o povo para comprar o voto do povo, para continuar roubando o povo. Isso é brincadeira. Desse jeito. Os nossos eleitores agora, tocantinenses, vão ter que tomar jeito agora. Agora vão ter que tomar jeito. Em resumo, ninguém conquista mandato, compra mandato. Compra-se mandato. Uma certa vez, Paulo, eu sou muito maluco e eu falei isso na tribuna. Eu disse, olha, eu não sei aqui dentro desse Senado Federal quem tem voto. E hoje eu faço a pergunta aqui. Quem é no estado do Tocantins? Quem é no estado do Tocantins que tem voto para ser eleito sem comprar um voto ou sem botar milhões numa campanha? Quem? Sem a tal planilha. Não, a famosa planilha. Não Quem? tem. Se vocês tiverem algum nome, me diz aqui que eu quero ir atrás dele, que eu quero dar um beijo na testa Não dele. tem. Sabe? É um trem esquisito, mas nós vamos mudar isso. Tem. Nós vamos mudar isso. Vamos tentar, né? Vamos. Eu não desisto. Eu percebo que hoje o nosso povo está mais informado. Essa coisa chamada internet que colocou na nossa mão, isso é uma bênção isso é uma de Deus. bênção. Olha, eu vou votar nesse ladrão, mas eu sei que ele é ladrão. Ah, mas eu não quero votar no seu José da Carroça. Eu quero votar no ladrão. Então tá bom, então vota no ladrão e não vota no seu José da Carroça, né? Só que o Zé da Carroça pode dar muito mais resultado para a senhora e para o senhor do que esse ladrão. É uma coisa que a gente tem falado aqui também, só uma observação, vou voltar lá na escravidão. E o que a gente vê hoje é uma coisa chamada contrato. Tem pré-candidato por aqui, rodando aqui, dizendo assim, ó, vota para mim que eu vou arrumar um contrato para esse menino teu aqui, para aquele teu parente lá. E parece que o povo tomaram isso já como normal. Contrato, voto. Isso na esfera estadual e também na municipal. Prefeito, para se reeleger no ano eleitoral, aqui no interior, coloca 400 pessoas contratadas. Então são um pelo outro aí, digamos que dá 1.200 votos. Aí fica ruim para quem está de fora tentar entrar, né? O Antônio, o que me move colocar o meu nome na política é indignação. Indignação total, pura. E eu estou lutando para levar essa indignação ao nosso povo, para que essa indignação chega coletivamente. O assunto que você colocou, isto aí é um dos 3 cânceres que nós temos no Tocantins. Nós temos 3 cânceres. A Natália, que está aqui comigo, filha do Saulo Póvoa. Saulo Póvoa. Ela não gosta que eu chame isso de câncer, mas é um câncer, porque ele mata. Mas ele mata. Ele mata. Então, o câncer que mais mata no nosso Tocantins é a corrupção. Isso aqui, ó. Esse aqui é o câncer que mais mata, ó. Esse aqui é o câncer que mais mata no nosso estado do Tocantins, a corrupção. Isso aqui tira em torno de 1,3 bilhão, a 1,5 bilhão por ano do nosso povo. Da saúde, da educação, da segurança, das estradas. Que vergonha que é isso aqui. O segundo câncer, os favores políticos que você acabou de falar, Antônio. Nós temos hoje em torno de 51 mil funcionários, 51 mil servidores. Em torno de 26 mil servidores são contratados temporariamente. Olha que número alarmante. Pois bem,
Desses 25 mil, vamos arredondar para 25 mil cargos temporários, e você deu um exemplo, eu falo que tem aí algo em torno de 60% que são cabos eleitorais. Isto custa para o nosso povo algo em torno de 600 milhões de reais por mês. Falo isso como contador economista. 600 milhões por ano. Aí vamos então para o terceiro câncer, que é a má gestão. A má gestão. Acabei de fazer um vídeo lá em Araguaína. Lança-se um hospital geral de Araguaína, faz um lançamento, faz um relançamento, compra a área, faz a fundação, para tudo. Depois, em 2021, começa o hospital. O que tinha previsto de gastar 100 milhões, estão gastando 250 milhões. Portanto, a má gestão como um todo, ela leva por ano do nosso povo algo em torno de 400 milhões. O que significa, Taide? Que por ano nós perdemos para esse câncer algo em torno de 2,5 bi. Mas você é capaz de provar, eu sou capaz de provar. O próprio IBGE, numa estatística, mostra isso, sabe, Paulo? E isso é o seguinte: tira o dinheiro da saúde, tira o dinheiro da educação, da segurança. E aí, ô Antônio, esse gancho que você puxou a respeito do contratado temporariamente, eu faço aqui mais duas coisas aqui, me permite, mais duas colocações. O Tocantins hoje tinha que ter 8 mil policiais militares. 8 mil. Nós temos 3.200, 3.300, 400 estão nos gabinetes, nos escritórios. Nós temos 2.800 policiais militares para tomar conta de 139 municípios, 277 mil quilômetros quadrados. Nós temos 1.200 policiais civis. Essa polícia civil, que é investigativa, que é da inteligência, tão importante que o PCC está aqui. O PCC está aqui. O Comando Vermelho está aqui. Nós temos 1.200. Nós teríamos que ter hoje 2.500 policiais civis. Policial penal, nós temos 1.000 policiais penal. Deveríamos ter 2.000. E o policial penal tem mais um detalhe, porque eles fazem carga horária 12 por 36 ou 24 por 72. Então, quando você divide esses homens em 3 turmas, nós vamos chegar à conclusão que nós temos 225, 230 homens fazendo a guarda de todos os nossos presídios no Brasil. Pois bem, mas então por que não se faz os concursos públicos para colocar então o médico contratado, o professor contratado? Imagina o professor, Antônio. O professor que o deputado indicou. Ele está lá na sala de aula hoje, dando uma aula, e de repente ele pensa: será que amanhã esse deputado não vai me trocar? Será que amanhã esse governador não vai brigar com esse deputado e não vai me trocar? Imagina a cabeça desse professor, desse médico contratado temporariamente. Então nós temos que fazer os concursos públicos. E de tanto bater agora, o governador que está aí já está dizendo que vai fazer o concurso público. E eu digo mais, é bom que o nosso povo saiba. Só tem uma forma de se ingressar no serviço público. Está lá na Constituição, no artigo 37, se não me falha a memória, no inciso 2 e no 9º. É somente através do concurso público. Mas se fizer o concurso público, não dá para contratar os cabos eleitorais, não dá para fazer os favores políticos e continuar no poder. Nós vamos mudar isto. Quem for cabo eleitoral, nós vamos mandar embora, vai arrumar emprego no canto. Serviço. E o resto nós vamos então fazer concurso público para dar ao professor estabilidade, dar ao médico estabilidade e o nosso policial. Certo. É esse o caminho. E ainda tem um outro detalhe aí que eu acho triste, lamentável. Até já falei em outras ocasiões aqui, ó. Por exemplo, uma prefeitura contrata um servidor, tem uma lei. O parlamento tem que votar uma lei que aprova a quantidade de contratos. O parlamento vota em fevereiro, aí o cara é contratado em março e sai em meados de novembro.
8 meses empregado, 4 meses fora. E é regra quase que geral. Pelo menos no município que eu conheço aqui, quase todo mundo tem essa prática aí. Isso está errado. E ainda a cada 2 anos, Constituição Federal. a cada 2 anos o cara está se fazendo essa pergunta. E agora? Se meu vereador perder, se o meu prefeito perder, se meu deputado perder, eu acredito que tu conhece no mínimo aqui umas 10 ou 20 pessoas na educação que tem 10 anos de contrato. Exatamente. Isso quando não acontece, principalmente na educação. O cara é contratado no início de janeiro, para começar a trabalhar em fevereiro, quando começam as aulas, aí trabalha até junho, é demitido. Aí tem esse também, essa interrupção em junho ainda. Demitido Julho. e readmitido em agosto. Entendeu? Por quê? Porque para não pagar julho. Aí trabalha de agosto na finalzinho de dezembro, aí é demitido novamente e é readmitido. Em janeiro, E tem outro detalhe aqui. Em dezembro estoura os 49%, né? Que E é tem- permitido. E tem outro detalhe aí também que tu não observou. INSS, 0. Não paga. Não paga. Não paga. Porque não tem vínculo. Olha, nós aqui, né, tirando aqui os garotos, a gente que... Eu acredito que vocês já bateram 50. Eu de 63. Ainda tô na casa dos 30 e poucos. Ah, que 30, Antônio. Você tem mais, rapaz. Eu confesso que eu não imaginava que o nosso estado do Tocantins fosse chegar no fundo do poço como nós chegamos, né? Acabou a segurança, acabou a segurança política, acabou a segurança jurídica, nossa mão de obra está muito deficitária, não é? Ou seja, nós só vamos consertar essa história desses favores políticos industrializando o nosso estado do Tocantins, trazendo grandes empresas para cá para gerar emprego para o nosso povo. Fora do estado, né? Fora do estado. Fora do estado, fora do município. Nós temos um número horrível aqui no estado do Tocantins. Eu amo o número, gente. Eu tenho dificuldade com o nome, por isso que eu escrevi. Hoje aqui, vamos supor que nós temos aqui hoje algo em torno de 1 milhão e 100 pessoas com idade ativa. 1 milhão e 100 pessoas. 250 milhões, Paulo, são servidores públicos. 250 mil, né? 250 mil, ou seja, um quarto é funcionário municipal, estadual e federal. Mas cadê a empresa? Eu fico olhando aqui hoje, olhando essa estrada de Araguatins para cá. Oh, meu Deus, qual empresário que vai vir para cá? Como? Cadê o aeroporto? Cadê o aeroporto de Augustinópolis? Não, mas nós temos um aeroporto ali de Araguatins. Né? Não, Araguatins é Araguatins. Eu quero saber de Augustinópolis. Cadê o aeroporto aqui para eu descer aqui num aviãozinho, num Sêneca? Cadê? Né? Eu tinha que correr para ir lá para a Fazenda do Maranhão para descer ali, porque não tinha outro canto. Como é que um grande empresário, uma grande indústria, um grande empresário vai pegar um carro nessa buraqueira e vai vir aqui para colocar aqui uma grande empresa para gerar emprego e renda para o nosso povo? Não vem. Não vem. O senhor veio por dentro ou aqui pela estrada? Eu vim pela estrada. O senhor viu ali, naquele pedacinho ali dos 100 metros que fizeram de um lado e outro, deixaram aquele meiozinho ali. Eu posso falar uma coisa para você? 10 anos que aquilo está daquele jeito ali. Pode falar. Com toda sinceridade. Fique à vontade. Com toda sinceridade. Eu estou desde 2010 andando no bico. Eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha. Mas é realmente... É vergonhoso. É vergonhoso. Principalmente para Augustinópolis. E o tanto de dinheiro que vem para cá de emenda. Mas aí é um outro problema muito grave. Essa porcariada dessas emendas do jeito que se encontra hoje. Manda para cá 10 milhões de reais para emenda, contrata-se uma empresa corruptora, se não for, não a serve. obra que ela tinha que fazer com 10 milhões, ela faz então com Olha aí, 7, aqui, faz porcaria. Cadê, Rafael? Faz porcaria e volta 30% para o bolso de quem mandou a emenda. Se tem alguma exceção de algum que pega menos de 30 ou não pega nada, por aqui, ó. conta para mim. Nossa, O senhor veio por aqui, né? Meu Deus. Isso aqui nós fizemos, tem um mês que nós fizemos essas imagens aí que tá. Esse é onde? É de aqui. Araguatins pra cá? Não, é de posto a entrada posto. Aqui? Do posto do Trevo para cá.
Meu O senhor veio Deus. pela estrada? Vi. Pois é, aqui, ó. É de frente à antiga Quando Fabic. chove, fica assim. Como é que faz, meu Deus? Como é que faz? Como é que vai escolher produção? Olha esse moço nessa moto, coitado, com a carretinha dele. Carretinha Isso é carregando. desumano, isso é falta de respeito. Isso é caso de cadeia. Isso aqui são 200 metros. Acho que não dá 200 metros esse pedacinho, não. Eles fizeram a cabeceira de cá, a de cá e ficou esse meio Isso aí. aqui é coisa de cadeia. Para mim é coisa de cadeia. Ah, não, Concordo. isso aqui não tem culpado. Claro que tem culpado. Lógico que tem culpado. Tem culpado. Agora, quem é o culpado? E aqui nós não podemos falar quem é culpado, porque senão a gente vai preso. Daí é problema, né? É. Mas tem culpado. Mas que tem culpado, tem culpado. tem. Dentro do que o senhor falou aí, eu tenho duas coisas que eu gostaria de pontuar. Com relação aos políticos do Tocantins. Alguma nostalgia, então, com Siqueira Campos, João Cruz, João Ribeiro. Sente-se uma nostalgia com essa Modelo. estilo político, esse modelo. Você falou de um povo que não devia morrer, né, rapaz? Que coisa Verdade, é interessante, verdade. né? Esse povo não podia ter morrido, não, né? Eles tinham que ter vivido aí mais uns 30, 40 anos. Que pra nós. se a gente O voltar- governador Siqueira, o João Cruz, o cachaceiro do João Cruz, amigo, né? O João. Ribeiro, né? O Ribeiro. João Ribeiro, uma pena. Pois é. E voltando um pouco mais atrás, voltando ao Congresso Nacional, a gente conseguir lembrar de Ulisses Guimarães, Jarbas Vasconcelos, o Pedro Simon. Fui entendeu? senador com ele. Pois é. E outras figuras mais que a gente vai lembrando aos poucos. Figuras como o próprio Sarney, José Sarney, Isso. o Antônio Carlos Magalhães e Isso. muitos outros, que a gente sabe que São homens do bem, homem que pensava Brasil. e assim, eram homens realmente talhados para o parlamento, né? E tinha aquela força, como tem hoje, por exemplo, hoje fala-se em esquerda e direita como se fossem dois demônios. A esquerda e a direita ela existe desde da Revolução Francesa. Mas o que ela preconiza? Ela preconiza forças opostas, que é a própria força da natureza. A natureza ela é uma dualidade, né? Mas hoje estão demonizados. Então eu não entender, como o senhor falou, esses políticos, eles fazem falta hoje, né? Nós não temos líder, acabou, né? Acabou. Cadê líder? Você pega, de repente, um garoto, como é que é o nome daquele garoto da missão? Como é que é o nome dele? Missão. Um garoto da missão. Como é o nome do Os Renan? meninos Renan, não sabem sei o que lá. missão. Renan Santos? Renan. Ah, Você pega Renan um Santos. Renan, Um partido. você pega um Renan, translocado. você pega um Renan Santos, um moleque doido, né, que falou que nós temos que devolver o Tocantins para Goiás, e o moleque está com 7, 8% na pesquisa, está tudo... Falta de líderes. Falta de líderes, Falta a de palavra é essa aí líderes, mesmo. né? Falta de líderes. E essa história de esquerda e direita, o Paulo e Antônio, eu tenho um nojo desse trem, sabe? Eu tenho um nojo. Bagunça desse a cabeça trem. do povo, né? Isso. Porque eu tive no Senado Federal, né? Eu não vejo Lula como um homem de esquerda, eu não vejo. Isso é uma concepção minha, né? Eu não vejo o Bolsonaro como um homem de direita, eu não vejo, não é? E sou contra essa história dessa polarização de direita e esquerda. A mão esquerda precisa da mão direita, a mão direita precisa da mão esquerda. Nós precisamos olhar para frente. E são convergências de força, senador. São convergências de força. Por exemplo, todos nós, como cidadãos que pagamos impostos, temos o quê? Na essência, nós queremos os direitos que estão na Constituição. Perfeito. Certo? O que o senhor e eu e ele aqui falava para a mamãe da gente quando estava com fome? Mãe, eu quero comida. Uhum. Entendeu? Perfeito. Então quem está com fome, o cidadão que está com fome no sentido, eu estou falando no sentido figurativo, quando tem uma necessidade, ele tem que gritar para quem? Para o governo. Ei, vem nos acudir. Agora tem um outro lado que não quer que essa gama da sociedade, às vezes, venha, né? O senhor é um homem que veio da roça, como o senhor falou. Passei fome, passei frio. O senhor sabe o que é isso. Sim. O senhor tem essa consciência, digamos, social. Né? Então, E os programas sociais, todo mundo sabe, e está nas redes hoje, né? Eu sempre combati a Dilma, né? Sempre combati a Dilma. Eu acho que o Lula tinha que ter sido candidato em 2014 e não foi, mas é um problema pessoal dele. E Dilma, para mim, foi um terror. Mas os programas sociais do PT, um dia eu fui à tribuna, a casa estava cheia, eu falei, eu quero parabenizar, eu quero elogiar Lula.
Mas na hora que eu falei isso, os microfones tudo levantou. Falou, mas esse rapaz, ele passou mal à noite. Ele não está bem da cabeça, não. Eu falei, olha, como é que você pode falar que uma cesta básica chegar na casa de quem precisa... Quem precisa mesmo, né? De quem precisa mesmo. Verdade. Uma casa, uma casinha popular para quem precisa. Um programa Ciências Sem Fronteira para o filho de um pobre que precisa, que quer estudar fora. O seguro defeso. O seguro defeso, que é o seguro artesanal. É o do pescador, né? Aqui nós temos muito. Temos muito aqui. O período da Piracema que não pode pescar, ele ter o ganho dele para o sustento da família. Então, os programas sociais do PT, eu sempre elogiei. Instituto Federal. Eu sempre elogiei. Agora, o que eu cobrei foi gestão. Claro. Isso eu cobrei. Gestão. Se não tiver gestão, porque tinha fazendeiro... Isso está num livro meu, escrevi 5 livros. Tinha fazendeiro com jato encostado na porta que tinha um cartãozinho do seguro defeso. Esse cara tinha que ir para cadeia. Esse aí tinha que ir mesmo. Tinha que ir para cadeia. Outro ponto que o senhor tocou... Saúde. Sim, pode continuar. Não, mas eu estou aqui para responder as perguntas dos senhores. Outro ponto... É que eu sou muito atrevido se vocês deixarem eu falando. Outro ponto que o senhor tocou é a questão de industrializar o Estado, né? Trazer indústrias... para o Tocantins. Eu fui presidente da Associação Comercial de Augustinópolis e a gente debatia muito isso, a questão de trazer, tocar nesse ponto, né? E alguns pontuavam o seguinte, inclusive eu, ao invés de às vezes você trazer o industrial de fora, por que não qualificar os industriais? Incentivar. Exatamente. Incentivar as indústrias no próprio Estado, entendeu? Aqueles que não tem, hoje tem muito você fazer uma parceria com uma grande indústria que não tem aqui, trazer todo o know-how deles e criar a própria indústria daqui. Por quê? Porque aqui nós temos um empresário que conhece a nossa realidade, né? Então eu acredito que seria até uma gestão um pouco diferente de dar esse apoio à indústria local para que ela se alavanque. Ô Paulo, esse é o meu mundo, né? Esse é o meu mundo. Eu sou um gerador de emprego e renda. O nosso estado não tem chaminé. Não tem chaminé. Né? Uma certa vez, no encontro com um empresário de São Paulo, eles me perguntaram o que é que o Tocantins tinha para oferecer para os empresários. Eu disse, olha, eu vou resumir numa palavrinha de 4 letras. Tudo. Tudo. No agronegócio, na produção de grão da agricultura, do turismo ecológico e religioso, o subsolo que é rico em pedras preciosas e minérios, a bacia leiteira, piscicultura, água abundante, né? Nós somos a 2ª maior bacia de água doce do Brasil, nós estamos no centro do país, com a ferrovia na porta, uma rodovia na porta, etc, etc, etc. Pois bem, trazer grandes indústrias para o nosso estado está dentro do meu plano de governo. Mas para a gente trazer essas grandes indústrias, depois eu vou falar sobre o nosso pessoal, que você fez uma colocação muito interessante. Para a gente trazer esses grandes empresários para vir para cá e trazer as suas grandes empresas, que no nosso plano de governo eu até priorizo a área da agricultura, do agronegócio, do minério, etc., eles precisam ter 3 coisas. Eles precisam ter segurança política, eles precisam ter segurança jurídica e precisa ter minimamente uma mão de obra qualificada. E logística também, né? Logística, né? E aí vem as obras estruturantes, que está no meu plano de governo. Obras estruturantes. Como é que uma grande indústria vai botar aqui as suas carretas 3 eixos numa estrada desta para escoar a sua produção? Então, as grandes indústrias não virão para cá. Não virão para cá. Nós temos o tribunal mais corrupto do Brasil. Ataíde, mas você tem coragem de falar isso? Falo, e como advogado que sou há 42 anos. 9 desembargadores afastados por suposta venda de sentença. Suposta? Que história de sua? É venda mesmo, não é? Então, isto é um problema muito sério que só vai resolver se a gente, então, tiver um governador
a uma governadora que não seja essa senhora Maria Auxiliadora, porque essa aí foi condenada à cadeia, nós vamos falar sobre ela, não é? Que tenha coragem, que tenha vontade, coragem, olha só, coragem, acima de tudo, coragem, vontade, compromisso e competência para encarar toda essa bandidagem que está aí estabelecida a longa data. Agora, falando dos nossos empresários, e aí eu me incluo, que eu já investi 960 milhões de reais do nosso grupo de empresas no nosso estado do Tocantins, sem nenhum real de dinheiro público. Alguém me perguntou, mas você prova? Eu falei, provo, ué. Que jeito você quer que eu provo, né? Se você olhar, por exemplo, a capital, são 28 edifícios erguidos, né, sem dinheiro de banco. Pois bem, então aqui para os nossos empresários, a primeira coisa que esse governador tem que fazer é respeitar os nossos empresários. Primeira coisa, que não respeitam, principalmente o micro e pequeno e médio empresário, que gera 70% do emprego nesse estado, 70% do emprego, e que gira algo em torno de 90% do PIB brasileiro, né? As micro e pequenas empresas. E hoje recolhe algo em torno de 42% de imposto de tudo que o governo federal arrecada. Pois bem, então nós temos que ter uma política de incentivo fiscal séria para os nossos empresários locais. E os nossos empresários também, Paulo e Antônio, nós precisamos de segurança jurídica, nós precisamos de segurança política, nós precisamos melhorar essa mão de obra, porque assim a gente não investe. Tem medo, por exemplo, eu acabei de fazer um shopping center lá no Gurupi, gastamos lá 100 milhões de reais e hoje nós estamos lá gerando mais de 700 empregos diretos, né, Natália? Natália é a minha companheira. Mais de 700 empregos diretos, mas eu invisto, mesmo diante desse quadro, porque eu amo esse Tocantins, eu acredito nesse Tocantins e eu tenho certeza que esse ciclo vai mudar. Eu acredito que esse ciclo vai mudar. Esse aqui de Araguaína é seu? É o senhor que construiu aqui? Não, me convidaram, mas lá é outros proprietários, são 7. É não sei o que lago lá, né? Via Lago. Via Lago. Né? Um shopping extraordinário. Ainda estava iniciando quando eu fui lá, acho que recém São inaugurado. 7 proprietários, 6 são mesmo da cidade. Agora o nosso lá de Gurupi é eu sozinho, eu e Natália. Vou lá dar uma olhada qualquer hora dessa, né, Paulo? Vamos lá olhar. Entra no Instagram. Shopping Araguaia de Gurupi. Vou dar uma olhada. Voltando a outro ponto, voltando num ponto bem nevrálgico novamente, a questão da corrupção. Como é que foi aquele momento lá em Brasília, quando o senhor propôs aquelas CPIs, negócio do JBS, o Sistema S, assim, porque sempre quando se fala em CPI, quando se fala em enfrentar a corrupção, há um alvoroço geral, né? Porque agora mesmo a questão aí do Banco Master, né? Então, como é que foi naquele momento o senhor, um senador estreante, enfrentando, digamos, os... Tudo. Ali eu tirava ali uns 6, 7, eu tirava Álvaro Dias, Ana Amélia, eu tirava ali uns 6, 7 que achava que eu estava certo, né? O resto não gostava de mim. E eu fui chegando a um ponto que eu chamei todo mundo ladrão. Falei, 90% do que está aqui está para roubar o povo brasileiro. Aí pronto, aí foi que ninguém gostava de mim dentro do Aí Congresso. quem inflamou de ver, né? Inflamou, né? Mas me respeitava. No Congresso Nacional, Paulo, você sozinho, veja só, o único senador da República que presidiu 3 CPIs, 3 comissão parlamentar de inquérito. Ali eu encontrei o Supremo Tribunal Federal dentro das minhas CPIs, eu encontrei, está nos meus livros, eu encontrei a Procuradoria-Geral dentro do meu livro, o Janot, eu queria botar o Janot de todo jeito na cadeia, o STJ, e aí é o seguinte, me ofereceram 20 milhões de propina, e falou, olha, a gente leva em dinheiro em qualquer canto. Aí eu falei para o meu assessor, foi esse dinheiro eu tenho. Aí voltou uma contraproposta, não, 40 milhões de propina para ele. Aí eu fui para a Polícia Federal e montei um esquema para botar todo mundo na cadeia, mas deu errado. Alguém contou e deu errado. Mas aí eu fui para a tribuna e falei, olha, me prometeram, eu fui para a polícia e tal, eu estou numa sexta-feira lá em Goiânia, no meu apartamento, 6 horas da tarde, sexta-feira, a minha secretária liga desesperada, falou assim, senador, onde é que você está? Eu falei, estou no meu apartamento. Vão te matar esse final de semana. Eu
Falei, conversa feia, senhor? Ué, eu não. Eu estou com 50 e poucos anos, quero morrer agora não. E nunca me mataram, graças a Deus. Eu tenho um Deus maravilhoso, né? Senador. Então agora, como governador de estado, com a caneta na mão, aí sim, aí nós vamos mudar essa história. Ataíde, mas você dá conta de acabar com esse mal? Você dá conta de acabar com esse mal? Eu diria o seguinte, nos 4 anos, que eu não quero mais de 4, depois eu vou bater 70 e quero aproveitar um pouquinho de tudo que Deus me concedeu. Mas eu vou trazer esse mal, eu vou debelar esse mal. Ele vai deixar de ser mal e vai ser uma doencinha qualquer. De que forma? Primeiro, com uma gestão competente e transparente. O negócio é transparência, né? Eu já disse um norte-americano que a melhor coisa para o combate à corrupção é a luz. É a luz, olha que coisa linda, né? Então, transparência, uma equipe técnica. Não dá cargo técnico para políticos. Bolsonaro fez isso, mas depois você perdeu, né? Então, uma equipe técnica, planejamento estratégico, criar uma central, vocês estão me permitindo, eu vou falar, criar uma central única de compras de materiais e serviço. Ataíde, o que é essa compra? O que é essa central? Se o Bico, aqui, Augustinópolis, pedir uma caixa de caneta, vai cair nesse conselho, nessa comissão, a compra, o diretor aqui pedindo para comprar uma caixa de caneta, vai cair nos computadores ali dessa comissão composta aí, sei lá, por 20, 30 pessoas, e todos terão que dar o ok. Então, roubar no nosso governo vai ser uma missão muito dura, e eu quero levar os órgãos de fiscalização. Esse é um outro problema grave do Tocantins, viu? Gravíssimo. Que permite que esse mal circule tranquilamente e que mata o nosso povo. Além dos corruptos, além dos corruptores, vem então os órgãos de fiscalização. Tribunal de Contas do Estado. Que coisa interessante. Você sabia que tem conselheiro que ganha 400 mil reais por mês? Com certeza. Né? Os senhores têm muita informação. Tribunal de Contas. Já viu o TCE nosso, o Tribunal de Contas, rejeitar alguma conta de governo? Nunca. Assembleia é muito menos. Ministério Público Sem Estadual. ressalva. Mas que coisa, Ministério Público. Eu queria usar uns palavrões, mas eu não devo, porque a Natália está aqui do lado, ela briga comigo depois. Ministério Público Estadual, para que esse trem serve, meu Jesus amado? Não é? A Controladoria Geral do Estado, que o povo nem sabe que esse trem existe, uma Controladoria Geral do Estado para olhar as contas, não é? Cadê o Ministério Público Federal? Cadê a União, a CGU? Cadê a CGU? O que nos ajuda é a nossa Polícia Federal. Se não fosse a nossa Polícia Federal, nós estaríamos no mato sem cachorro. Senador, mas aí vem o seguinte, eu acredito que o senhor poderia fazer tudo isso. Mas tem que ter coragem, tem que ter peito. Isso, certo. Mas nós temos duas questões. Uma é estruturante, que tem que mudar todas as estruturas do Estado, todas as estruturas corrompidas, seja em que órgão for. E essas estruturas, elas, de qualquer forma, estão atreladas às estruturas também corrompidas federal, né? Ou, digamos, o Tribunal de Contas está atrelado a outro tribunal, o Tribunal de Justiça do Estado está atrelado a outro e tal. Então, essas estruturas teriam que ser mudadas. Aí, outra questão, só que é 4 anos. E o pós-Ataíde? Isso. O Antônio. Paulo e Antônio. Tudo começa pelo começo. Tem que começar. Alguém tem que iniciar. Tem que dar o pontapé. Para começar um jogo de futebol, alguém tem que soltar a bola. Não é? Então, eu não estou aqui
postando aqui de salvador da terra, pelo amor da pátria, pelo amor de Deus, eu só quero fazer a minha parte. Essa sucessão que você disse, quem for o meu vice, você pode ter certeza que será alguém que pense mais ou menos como a gente a nível de Estado, para ele dar sequência e que seja mais jovem do que eu. Não é? Agora, você consegue fazer isso tudo em 4 anos? Não, não consegue. Mas eu vou conseguir. Com a caneta, eu vou conseguir. Ó, você está falando até do poder... Abrir uma brecha para entrar uma luz. Entrou a luz, aí vai embora. Isso é igual um tumor. Me permite, não me leva a mal aqui os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, o que nos assiste. Essa corrupção é um tumor. É um tumor, e nós sabemos o que é tumor, eu já tive vários debaixo do sobaco, né? É um furúnculo, que lá na roça a gente não falava furúnculo, era furúnculo. Furúnculo, né? Cabeça de prego. Então, hoje esse câncer chamado corrupção virou um grande furúnculo. E alguém tem que cortar essa praga, né? Cortar e começar a tirar essa coisa podre dali de dentro. Me perdoa, nossos ouvintes. Tirar essa coisa podre dali de dentro. E depois, se não tiver produtos bons, pode jogar criolina, né? Lipesol, como é que é o nome? Lepecídio. Tira a reima. Não é? A gente tem que limpar esse furúnculo chamado corrupção. Ou pelo menos abrir ele, né? Esse caso Vorcaro é um caso grave, viu, gente? O meu livro da CPI da JBS tem 600 e poucas laudas lá. Eu adoeci presidindo aquela CPI. O vice era o Caiado caiu de uma mula e bateu a cabeça e não pôde ir. E eu presidi aquela CPI. Aquela CPI quase acabou comigo. Porque o quadro era feio dos irmãos Batista. Agora, esse Vorcaro era dono do Congresso Nacional, dono do STF, dono do Executivo. Coisa de louco. Dava ordem em todo mundo, né? Se houver uma CPI, realmente pode botar a República abaixo. Eu não diria nem a CPI, porque a CPI tem uma força muito grande. Mas o STF, que hoje está fragilizado, vocês viram que não deixou jogar a CPI da Previdência Social. Então, o Supremo Tribunal Federal tentou me atrapalhar bastante. Mas naquela época quem estava presidente era Carmen Lúcia. E ali eu tinha uma escora, porque essa senhora, até que me prova o contrário, é séria. Mas ali atrapalha. A minha grande esperança é a nossa Polícia Federal. Eu falo isso assim, bato no peito. Até você é um puxa-saco da polícia. Não sou puxa-saco de ninguém. Eu tenho nojo de quem puxa saco. Mas eu vejo que a nossa esperança é a Polícia Federal e que essa coisa podre, desse furúnculo, ele vem quando ele sai, como é que fala? Que ele vem a pus, que ele vem... Era expurgado. Que vem esse trem. Né? Mas dias melhores virão. O senhor falou que lá quando da CPI lá, ninguém gostava do senhor, né? Tinha lá 4, 5... Não gostava muito de mim, não. Em tese, o senhor era temido, né? Calma aí. Era uma persona, Paulo, era uma persona não grata. Mas Eles me chamavam para ir para as festas, para os encontros, e eu até fui nos 2, 3, rapaz, eu chegava lá... beber alguma coisa. Eu ficava lá mais pedido do que cachorro. Cai de mudança. Eles não encostavam em mim, era só uns 2, 3, 4, 5 que encostavam em mim, ninguém gostava de mim, não. Pois é. Aí, assim, o senhor, usando aqui esse meu termo aqui, o senhor era temido ali dentro, né? Temido entre aspas. Ninguém gostava do senhor. Seria o príncipe do Maquiavel aí? Prefere ser temido do que ser amado? O meu próprio partido, na época PSDB, fazia as reuniões e não me convidava. Um dia eu cheguei e meti o pé na porta. Falei, eu defendo esse partido, não é? Mas aí falando de Senado Federal, o Tasso Gereissati, uma figura também extraordinária, né? E outros.
O duro é Álvaro Dias, você falou. Dias é um número pequeno, né? É um número pequeno. O problema da nossa saúde, se vocês me permitirem falar sobre a saúde, que isso está me judiando, isso tá me adoecendo, o problema da saúde do nosso estado. Eu perdi agora recentemente o meu irmão mais velho, eu estava viajando, ele consultou particular e o médico pediu para ele ir para o HGP. E eu cheguei e falei, mas espera aí, o que você veio fazer no HGP? Por que você não foi para um particular? Aí ele disse, não, o médico disse que aqui seria melhor para mim. Não, vamos sair daqui, vamos para um particular. Ele falou, não, eu quero ficar aqui. Eu falei, então tá bom. Meu irmão José Maria, né, o irmão mais velho. E eu entrei então no HGP. Em 2015, não sei se o senhor se lembra, eu pedi intervenção federal na saúde do estado do Tocantins. Lembra, Antônio? Lembro, eu lembro. Hoje, por exemplo, no nosso plano de governo, é muito fácil resolver o problema. Não é só falar, não. É fácil resolver porque tem dinheiro. E é muito dinheiro. O ano passado gastou 4 bilhões e 250 milhões na saúde. Mas como é que está a saúde hoje do nosso povo? Nós temos 3 hospitais de alta complexidade no Tocantins. Só 3. HGP, Dona Regina e o Hospital de Araguaína, que eu fiz um vídeo ontem. A coisa lá é desumana, gente. É desumana. Eu não entrei, eles não deixaram eu entrar e eu respeitei. Mas eu perguntei uma pessoa muito interessante lá de dentro e eles me deram a informação. É revoltante. E o hospital lá de Gurupi, o regional, o outro que está fazendo está parado. Que fala que é alta complexidade, mas na verdade não é. É média, alta complexidade. Pois bem, então, os 139 municípios vai tudo para dentro desses 4 hospitais. E mais os nossos irmãos aqui da região do Maranhão, do Pará. Como é que esses 4 hospitais vão dar conta? Não dá. Então, o que nós vamos fazer? Eu já falei. Nós vamos pegar o hospital de Augustinópolis, que eu conheço bem, e vamos transformar ele num hospital de alta complexidade. Até, mas o que é um hospital de alta complexidade? É um hospital com muitos leitos de UTI e com equipamentos de primeiro mundo. E com um corpo humano de médicos, de enfermeiros para atender. Mas isso custa caro. Não, obra custa barato. A mão de obra é barata. A mão de obra de um médico é uma mão de obra relativamente barata. Então, nós vamos transformar o Hospital de Augustinópolis em alta complexidade. Nós vamos transformar o Hospital de Paraíso em alta complexidade. Vamos transformar o Hospital de Dianópolis, no Sudeste, em alta complexidade e o de Porto Nacional em alta complexidade. Feito isto, nós já vamos desafogar. E eu tenho, inclusive, valores para conclusão de tudo isso. Eu não me lembro aqui o valor total. Se os senhores me perguntarem, eu até falo aqui. O valor total que eu tenho no meu plano de governo. E aí nós vamos então pegar os hospitais de média complexidade, de baixa complexidade, vamos aumentar também leitos e vamos aumentar UTIs. E vamos também investir nas UBSs e nas UPAs. A Taíde, isso tem dinheiro? Você já pensou se a gente então conseguir tirar os 2 bilhões e meio desse trem aqui, ó, desse mal? E eu vou tirar. Só vocês me matar. Já é muito dinheiro, né? É 2 milhões, é 2 bi e meio, é brincadeira. O senhor falou aí uma coisa, UPA. Aqui temos, a gente tem uma UPA aqui e eu considero de excelência, porque é um atendimento rápido ali, viu, Paulo? E em alguns casos até fica. Meu sogro passou a noite ontem lá, né? Muito bem tratado. E sempre foi de excelência ali. Desafoga um tanto o hospital aqui, né? Que tudo ia para lá. E hoje tem essa UPA aí. É uma coisa importante no município. São tratamentos emergenciais. Para baixa complexidade. De baixa complexidade, né? Olha, você imagina que uma senhora aqui de Augustinópolis, uma senhorinha de 70 anos,
que quer fazer um exame, que precisa fazer um exame de colonoscopia. Aquele examezinho simples, mas que exige um equipamento melhor, ela tem que fazer 2 dias, ela tem que fazer os preparos. Tem que fazer os preparos, Aqueles preparos terríveis, sem poder fazer cocô, tomando remédio para limpar todo o estômago, sei lá como é que fala. Intestino. O intestino. Né? Depois de 2 dias, então, coloca ela dentro de uma ambulância e vai lá para Araguaína. Já está debilitada ela ali, já né? está debilitada, sem comer, parando na estrada para fazer cocô, porque toda hora dá vontade de fazer cocô, e tem que parar esse carro por 5, 6, 8 vezes. Chega lá no hospital, está superlotado, e ela não consegue imediatamente fazer aquele exame tão simples. Isso, Desumano, né? olha, para mim que vim da pobreza, da miséria, isso me emociona, e é exatamente isto que faz com que esse homem que não precisa da política financeiramente para viver, porque eu trouxe R$500 bilhão para esse estado, nunca botei R$1 de dinheiro público nessas mãos, nunca botei. Se alguém falar, ó, ele pegou R$1 aí, pega o telefone e o CPF desse moço que eu quero ir atrás dele ou dela, para ele falar, olha, não, até minha aposentadoria no Senado eu doei esse trem, não é? Então, ver um estado rico como o Tocantins e esse povo nosso sofrendo que não tem, e o caso da segurança, meu Deus, nós temos aqui 46 delegacias com titulares, nós temos esses 2.800 policiais, aqui no Bico, então, coitado do Bico, nós temos um batalhão ali, mas aqui são 25 municípios, são 25 ou 24? 26. 26. Veja quantos policiais nós temos na rua. Veja quanto a situação desses homens que fazem a segurança, os carros deles, como é que eles vão fazer nessas estradas? Os homens estão vindo de avião roubar, matar. E tem muito município, né, que tinha uma estruturazinha lá, um destacamento que hoje foi desativado. O senhor disputou a eleição em 2014, né, para governo, ficou em terceiro lugar, né, naquela época, 2014. Eu queria me apresentar para o povo, né? Porque ninguém me conhecia, o João foi embora. Eu falei, já que eu estou dentro desse trem ruim, agora eu vou me mostrar para o povo que eu quero governar esse estado, né? Mas deu errado. Deu errado. 2018, contra Siqueira e contra os Miranda naquela época era pesado. Aí vem 2018 e 2022. Qual foi o aprendizado que dessas 3 eleições deixou para o Ataíde de Oliveira? O Paulo e Antônio, eu venho do mundo dos negócios, eu não conheço derrota no mundo dos negócios. Não conheço, graças a Deus. Nunca fali um CNPJ e tudo que eu fiz na vida, eu tive a bênção de Deus e o meu esforço pessoal. Mas na política eu tive, então, eu não considero a derrota de 2014, mas de 18 eu considero. Da 18, que eu não queria ir à reeleição, eu falei, mas como não ir à reeleição? Porque eu queria ser candidato ao governo. Mas aí montaram um esquema muito violento em cima de mim e eu não saí governo. O que me sobrou foi a reeleição e me colocaram para ser suplente do governador Siqueira Campos. Eu disse, não quero. Fui lá no governador, agradeci ele, falei, governador, eu não quero. Porque nós sabíamos que o governador Siqueira Campos, dificilmente, pela idade dele, teria 8 anos de vida. Não tinha mais e foi embora mesmo. vida. Né? E foi embora, porque está escrito na palavra de Deus que a gente vai viver até certo tempo, né? Até que melhorou um pouco. Mas lá diz que nós vamos sobreviver dos 60 aos 70, se for muito robusto, chega aos 80, depois dos 80, cansaço é fato. Mas cansaço e fadiga, Deus né? deu para nós 10 aninhos a mais através da medicina. Então eu falo para a Natália que ela vai ter que aguentar mais 10 anos. Não é? Então, aí sim, 2018. Eu tinha 28 prefeitos dentro do PSDB. Mas tudo quanto era encrenca que eu precisava comprar no Brasil e no Tocantins, eu comprei. Então aí veio a resposta. E o jogo é pesado. Aí o jogo é pesado. Aí me tiraram eleição garantida. Chegou 22, eu falei, eu vou novamente falar de Senado Federal, porque agora eu já estou com meus negócios já bem encaminhados. Aí fui atrás dos vereadores.
e tinha 800 vereadores me apoiando. Você lembra, Antônio? Eu lembro que eu comentei com o senhor a respeito. Eu antecipei o resultado. Todos eles com carinho, rapaz. Até dando um dinheirinho para eles botar uns combustíveis para pedir voto para mim. Mas ninguém pediu voto. Aí chega o curraleiro e pegou uns bons milhões com o União Brasil e falou: se você não eleger essa senhora Maria Auxiliadora, você está no pau da goiaba. Aí sim, chegou no senhor prefeito, falou: prefeito, fala com esse vereador aí que está falando que vai eleger essa Taíde, mudar de rumo. E mudar de rumo, eu levei uma lambada. Eu lembro que eu antecipei. Eu escrevi um livro para eles, um livro maravilhoso, você lembra? Vereador capacitado, mandato eficiente. Passei 2 anos escrevendo esse livro, rapaz. Um livrozinho didático, bom para... Depois que o senhor me mostra esse livro. Senador, como lidar emocionalmente com essas derrotas no mundo político? Olha, eu não sou acostumado com derrota, como eu disse. Passo uma noitinha sem dormir, viu, Paulo? Você faz umas perguntas ruins, rapaz. Eu passo uma noitinha sem dormir e tive que meter uns rivotrilzinhos na cara, viu? Tive. Mas é que Mas aí passa, aí eu vou para os negócios, aí eu vou para as empresas, aí as empresas me tomam meu tempo. E se ergue. E eu tenho um Deus também. Quando a situação depende da gente, aí a gente sabe o que fazer, mas na política é uma ciência. É a confiança no outro. É uma ciência. E é exatamente isso que eu estou falando hoje para esses políticos que tem aí. Eu falo: olha, bota uma pulguinha aí atrás da sua orelha, porque o nosso eleitor não é mais aquele eleitor do passado, não. Eu tenho cobrado um pouco. Aí eu só vou responder a pergunta que o senhor me fez, né? Se eu lembro da situação dos vereadores. Ele lembrou da história. Um dia nós conversando, eu falei: senador, esse povo não fica. Prefeito não deixa. Aí eu lembrei de um caso lá de Carrasco. Teve Temos 9 vereadores. Também teve uma situação anterior, que teve um deputado estadual que foi lá e fechou com 9. No final da campanha ficou 1. Quando o senhor ficou 1 também. Teve um, sei lá. Eu acho que foi, se eu não me engano, foi o Chico Dodó. O Dodó, rapaz. Parece que ficou até o final da campanha. Os outros, prefeitos não vão ficar. Eu vou no Dodó. Me lembra, meu amor? Anota aí que eu vou lá no Dodó. Senador, só deu dinheirinho para gasolina para eles vazou na branquiária. Prefeito segura, meu Você amigo. acredita hoje, assim, que a mensagem que o senhor traz hoje, ela consegue chegar ao eleitorado? O senhor acredita que esse eleitorado hoje está mudado e que essa mensagem que de repente, anteriormente, ela não chegou, o senhor acredita que ela consegue chegar hoje ao eleitor de uma forma mais fácil e mais degustável? O Paulo, a gente percebe, Paulo e Antônio, e aqui, Natália, você percebe que são comunicadores mesmo, né? Parabéns para vocês, parabéns. Dificilmente a gente encontra pessoas competentes para bater esse papo. Isso aqui sem puxação de saco, né? O Paulo, eu sou um sonhador. Eu sou um sonhador de natureza. Ou seja, um moleque que saiu do cabo da enxada. Eu sou um sonhador. Eu sempre sonho que amanhã vai ser muito melhor do que hoje, né? Eu conheço um pouquinho também a palavra de Deus, que também me sustenta muito. Então, eu venho acompanhando essa evolução. Eu sou da época da datilografia. Eu botei o escritório de contabilidade, não tinha computador, era uma maquinazinha de ficha tríplice, né? Uma RUF de tríplice. E as coisas de lá vêm mudando, e hoje Deus colocou isso aqui na nossa mão, que é essa internet. É uma ferramenta grande. Isso aqui é uma bazuca, né? Hoje isso aqui tem um tal de IA que eu assusto com esse troço chamado IA. Esse Google, esse chat GPT. Então, o que me traz esperança é saber de que o nosso eleitor, a Nossa Senhorazinha, aqui de Esperantina, do biquinho nosso aqui, que não teve a oportunidade de ir à escola, como a minha mãe nunca teve, foi embora sem ter a oportunidade de sentar numa cadeirinha de escola, ela tem um celular na mão. Que esse celular, inclusive, é lanterna, é rádio, escuta a gente por aqui.
E aqui ela tá no TikTok. Tá no TikTok. Ela tá no TikTok, ela tá no Kawaii, ela está no Instagram, ela está no Facebook, vendo cada coisa. E quem achar que essa senhorazinha, essa senhorinha é boba, tá enganado. Tá enganado. Eu vi um vídeo de um marqueteiro agora, recentemente. Esse marqueteiro, ele é tocantinense. Ele dizendo, olha, eu estou com as pesquisas. E nessa pesquisa qualitativa apareceu o seguinte, que as pessoas vão pegar o dinheiro desses corruptos e não vão votar neles. Eu falei, olha só, é a minha esperança, é a minha esperança. Eu não tenho esperança e não vou pedir ninguém para pegar dinheiro com corrupto, até porque esse dinheiro é público. Esse dinheiro é público e esse dinheiro é do povo, não é? É público e é do público. Eu não vou pedir para pegar esse dinheiro. Agora, eu peço aos nossos eleitores, me permite, Antônio e Paulo, eu peço aos nossos eleitores que agora, no dia 4 de outubro de 2026, vai ter eleição para deputado estadual, federal, senador, governador e presidente da República. Use essa máquina aqui que está na mão da senhora, do senhor, de você, jovem. Se tiver, joga o nome de cada um. Se tiver respondendo a alguma investigação da Polícia Federal, você já foi preso, você está respondendo processo, não vote nele, não vote nela. Fale com seu esposo, fala com a sua esposa, fala com seus filhos, fala com o vizinho, fala com o namorado, para não votar nessa praga. Porque, Antônio e Paulo, nós só vamos conseguir mudar isso só através do voto. Eu não vou conseguir realizar o meu sonho de debelar ou tentar matar esses 3 cânceres se os nossos eleitores não tiverem a responsabilidade na hora de escolher os seus representantes. O que a gente vê, senador, é bastante interessante, que há uma zanga, digamos, uma indignação da sociedade, todo mundo com um corrupto, certo? Mas na hora de votar, eles elegem um corrupto específico, né? Ou é fulano, ou é aquilo, não é bem votando. E termina votando no corrupto da preferência dele. Ô Paulo, é interessante. No seu corrupto de estimação. Olha a palavra olha interessante a sua colocação. Olha. Eu já ouvi muitas vezes falar, olha, eu vou votar no menos corrupto, né? Ou eu vou votar no meu corrupto de estimação, porque ele me dá um emprego, porque ele vai no velório, porque ele chama o meu pai pelo nome, ele vai na minha casa. Só que ele está milionário às custas do seu voto. Ô Paulo e Antônio, eu espero que o nosso eleitor, porque nós chegamos no fundo do poço. Você vê um bico do papagaio, tão rico como é. Tão rico como isso aqui é. Eu tinha falado naquela hora sobre industrialização e eu fugi um pouco. A industrialização nós temos que começar pelos municípios. Né? Ah, mas aí peraí, o bico tem o quê? Eu estou fugindo um pouco. O bico tem o quê, professor? O bico tem tudo. A Natália chegou ontem, nós chegamos ontem e fomos para a beira do Araguaia. Não, chegamos hoje cedo e fomos para a beira do Araguaia. A Natália falou, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Eu não conhecia aqui, não? Não. Eu nunca tinha vindo. Por exemplo, aqui em Esperantina, que nós temos uma plantação de cupuaçu enorme. Nativo, né? Nativo. Ou seja, nós temos que começar a industrializar o nosso estado, começando pelos nossos municípios. Nossos municípios hoje, 90% vive com o FPM. Está tudo errado. Com o FPM mesmo. Está tudo errado. E aí, o Antônio e Paulo, a minha esperança, e aqui agora é a minha última tentativa, até porque eu não tenho mais idade, eu tenho que aproveitar um pouquinho de tudo que Deus me concedeu e tomar os meus cafés, né? Ir num bom restaurante, porque eu só trabalhei até agora. Então essa é a minha última tentativa, né? Eu acredito
que o nosso povo hoje, o nosso eleitor hoje, não é aquele eleitor do passado. Você falou sobre indignação. Eu estou na política por pura indignação. Isso aqui para mim é um sacrifício. Se o poder, sem hipocrisia, ele não me satisfaz, sem hipocrisia, né? E dinheiro sujo nunca vai chegar, dinheiro público sujo nunca vai chegar na mão desse homem, por que ele está botando esse nome dele? Indo para o sacrifício e largando todas as suas empresas, sacrificando a sua esposa, por pura indignação. Agora, essa indignação, eu preciso, e nós estamos lutando para ver se essa indignação vira uma indignação coletiva. Por isso nós estamos com este movimento, esse movimento que está a nível estadual e avançando a cada momento, ou seja, todos contra a corrupção. Se eu conseguir levar essa mensagem, essa indignação ao nosso povo, a gente muda a história triste desse Estado. Eu tenho um testemunho aqui interessante. Uma senhora aqui do Bico, em 2018, me disse o seguinte: ninguém me rouba. E ninguém me rouba. Eu recebo a pensão do meu marido. Ninguém me rouba. Eu falei, não. A senhora come? Como? Esse chinelo que está no pé da senhora, a senhora comprou ele? Comprou. Pois é, a senhora é a mais roubada do que eu. Eles roubam muito menos de mim do que da senhora, porque a senhora é a que mais paga imposto. Não é? Mas então a gente está levando essa nossa indignação ao nosso povo, para ver se a gente então torna ela coletivamente. Tornando ela coletivamente, aí sim, aí a gente dá conta de dar a volta, o ciclo, nesta coisa que antes parece que já estava relativizada. Eu vou voltar a repetir uma frase que eu acho que já repeti umas 4 ou 5 vezes. E toda vez que fala em industrialização, desenvolvimento econômico do Bico, eu lembro dessa frase do Djalma Manduca. Você ouviu falar dele, né? Djalma Manduca? Já. Djalma Manduca foi secretário de Agricultura do Siqueira Campos. Isso, lembro. Ele não conhecia a região aqui, isso em 1999. E ele veio para implantar o projeto Sampaio, que consumiu 150 milhões de reais. E se o senhor está indignado, e se o senhor for lá ver o que foi feito lá e hoje está sucateado, aí sua indignação vai às alturas. Então, só antes de ir lá, só toma remédio para pressão. Ô Paulo, deixa eu te contar. Eu sou reto e direto. Eu estava aqui em 2018. Desculpa. Eu estava aqui em 2014. Eu comprei um ônibus, abri o ônibus. Quem lembra do ônibus? Abri o ônibus. Ônibus palco. Eu lembro. Cheguei aqui em 2014. Esse Sandoval Cardoso tinha metido lama nessa cidade inteira. Lama asfáltica, eu lembro. O Paulo lembra também. Ele vai preso. 2018, eu vim em Sampaio. Fui no projeto Sampaio, senador da República. 2018? Não, foi antes, foi 2014. Foi 2014. 2014 foi. Já existia. Ele começou a ser implementado em 99. Tá. Eu fui no Sampaio. Fui com o prefeito. Não era o irmão do Américo Carlos, não. Acho que era o Furlan, era não? Era o Furlan. Ele me levou lá educadamente, nós fomos lá. Quando eu vi aquele mato de 5 metros, era 3 da tarde. Não me lembro do dia. A Cida sabe disso. A Cida da Pousada. Da Pousada, que hoje não está mais aqui. Não. Eu fui lá com a nossa equipe, mato 5 metros de altura, os canais entupidos, maquinário sucateado. O prefeito me disse: eu estou gastando um rio de dinheiro para bater remédio aqui dos mosquitos. Eu falei: me leva lá na central. Levou lá na central.
aquele mundo de maquinários e tudo. E eu sabia que não tinha gastado 150 milhões. Gastou 180 milhões de reais. Me perdoa eu fazer essa correção, porque eu tenho esse número e vou te explicar por que eu tenho esse número. Eu saí de lá, era por volta de 15 horas, eu tinha mais 4 compromissos, eu falei, vamos embora lá para o hotel. Cheguei no hotel, tomei banho, apaguei a luz e quietei. Eu fiquei doente em ver aquilo lá. E na época o Marcelo Miranda era governador, falou, olha, nós vamos quebrar, vocês lembram disso, nós vamos quebrar esses canais para a gente colocar vaca leiteira. Eu falei, meu senhor amado, vocês lembram disso? Sim. Né? Hoje agora você está dizendo, eu vou voltar a Sampaio, mas não quero ir lá. Diante desta minha indignação, eu peguei o meu chefe de gabinete, falei para o presidente Michel Temer, eu quero o Ministério da Irrigação. Ô Ataíde, eu não posso entregar o Ministério da Irrigação para você. Michel era meu grande companheiro. Eu não posso. Mas eu vou te entregar o cargo de secretário executivo. É um abaixo do ministro. Eu falei, tá bom. Aí eu botei um secretário por nome de Guilherme. Com um único propósito. Olhar os projetos de irrigações no Brasil, especialmente o Sampaio, Manuel Alves, São João e lá de Gurupi, o Formoso. Rio Formoso, né? Meu senhor amado, quando ele pegou essas informações a nível Brasil, foi gasto R$1 trilhão. Não tem um projeto de irrigação funcionando nesse país. Não tem um. No país ou no Tocantins? No país e muito mesmo no Tocantins. Uhum. Né? Lá no Manuel Alves, o pessoal foi vendendo as glebazinhas, lá hoje é iniciativa privada que está plantando banana e tal. Aquilo. O São João, você for lá, você adoece, lá em Palmas. Você adoece. Loteou, vendeu para um, vendeu para o outro. Um planta uma banana, o outro planta outra. Está lá no meio do mato. Eu acho que aqui o povo foram entrando e acabou que... Aí tem um aqui... Estão plantando? Tem outro. Planta feijão. Estão plantando. Se invadiu e está plantando, invadiram. Eu tô tranquilo. Aí veio o governador, disse que ia titular, não sei o que resultou, ótimo. Paulo. Não sei se Eu titulou vou alguma coisa. titularizar. Então pronto. É uma ideia boa. Eu fui presidente, eu indiquei um cargo até hoje na política, só um, para o INCRA, para a gente titularizar o nosso povo. Aqui hoje no BIC nós temos 80 e tantos PAs, né? Uhum. E aqui, não sei se vocês lembram, eu indiquei o Carlão da Saneatins e ele fez um trabalho tão bom que aqui nós titularizamos aqui quase 1.000 pessoas aqui, quase 1.000. Né? Uhum. E esse vagabundo depois acabou fazendo coisa e deram uma cadeia nele lá. Né? Voltando à questão, a questão do Jaua Manduca. Me permite. Lembrou de novo? Me permite. Não, mas me permite. O problema do bico tá muito fácil de resolver. Uhum. Mas você fala a coisa com uma facilidade muito grande. É porque eu sou empresário. Eu aprendi a fazer, eu sei fazer. Esse Pedral de São Lourenço, eu fui atrás de todo mundo, falei, gente do céu, esse Ecopor de Praia Norte tem que acontecer, é 10 mil empregos direto aqui. Esse garoto que está aqui atrás, ó, se esse porto acontecer e vai acontecer, esse garoto está feito. Essa cidade, essa região explode. Agora em março eles querem fazer pela navegação. Agora em 10 de maio, né? Mas o problema é que o projeto estava errado. O projeto era derrocar os 143 quilômetros de rio, 76 de comprimento. Eu fui atrás do Blairo Maggi, que era senador comigo, que tem transporte marítimo, e falei, ô Blairo, me dá uma aula. Ele falou, olha, tá aí de lá, basta quebrar 30 metros. Na época da seca, as barcaças passa uma atrás da outra, chega no porto lá de vocês, abastece, né, faz uma ferrovia ali, de Praia Norte até a principal e na época desce com as barcaças, quando chega lá embaixo então junta o comboio e vai embora.
Aí eu parti para cima, eu falei, gente, esse projeto na época que eles estavam falando na faixa de 900 milhões de reais, a gente fazia ele por 200 e poucos milhões de reais, não é? Então, esse Praia Norte tem que acontecer. Outra coisa que eu vejo aqui no Bico é que nós temos que ter mais confinamento e mais produção de grão. E indústria para agregar valor a esse produto. Certo, voltando ao Manduca. O Manduca de novo. Vamos pro Manduca. Vamos lá. Aí ele não conhecia a região. Ele veio para poder fazer uma análise ali de onde poderia implantar esse projeto de Sampaio. Ele passou 2 dias andando e fez uma reunião lá em Araguatins. Na época o prefeito era o Boleslau, o Bolecho. Né? Sim, me lembro. Certo? Aí ele falou e tal, que gostou muito da região, e falou assim, isso aqui é uma nova Mesopotâmia. De um lado não é o Tigre e nem do outro lado é o Eufrates. De um lado é o Araguaia e do outro é o Tocantins. Terra fértil o ano inteiro, sol o ano inteiro. Então aqui vocês têm um diamante na mão. E o projeto Sampaio vai resolver isso. E deu no que deu, né? Mas eu acredito assim, no meu ponto de vista, eu acho que se o Siqueira Campos, que era um entusiasta daquilo ali, eu acho que se ele tivesse ficado mais 2 anos no governo, o governo dele não tivesse terminado em 2000, eu acho que ele teria conseguido botar aquilo ali para funcionar. Se ele não tivesse colocado Marcelo Miranda em 2002, né? E se o Marcelo Miranda tivesse cumprido a palavra com ele em 2006 de afastar e ele voltar para o governo, porque todo o desastre aconteceu em 2006. Eu não era político e tinha nojo de políticos, mas eu era empresário no Estado e eu acompanhei aquela eleição do Siqueira de 2006, aquele desastre, né? Eu acompanhei, foi de dentro. Foi de dentro, né? Perto mesmo. E em 2010, aí eu fui atrás do governador. Falou, você vai voltar a governar. Ele falou, não tem dinheiro. Eu falei, eu tenho. Aí eu trouxe 4 aviões para cá, um jato, e botava 250 mil todo mês na conta para nós rodar. Eu vim aqui nesse Araguatins. O dia que eu cheguei aqui com o velho Siqueira, e descemos aqui no Quingué, no B200, eu só vi menino e velho abraçando o Siqueira e chorando. Eu falei, acertei, nós vamos ganhar essa eleição do doido do Gaguinho, né? E ele queria que eu fosse candidato dele ao Senado, eu falava, não fale isso não, porque eu não serei. Mas depois, no mês de julho de 2010, ele me aparece lá em Goiânia com o João Ribeiro, que eu nunca tinha visto o João. E aí ele acabou, depois de 2 reuniões, me convenceu. O nome. Aí eu acabei, e o João virou um grande amigo. Certo. Hoje já está numa fase um pouco adiantada, mas não está fora de tempo. Vice, senadores de sua chapa, o senhor já tem nomes? Não, Paulo, ainda não. E aí nós vamos ter que buscar com muito carinho, com muita responsabilidade, né? Eu estou vendo senador buscando o vice do Espírito Santo. Um homem que nunca veio no Tocantins, vem aqui visitar o estado, esconde atrás de um chapéu, não é? Esse vice, ele vai ser o nosso sucessor, eu não posso errar nele, mas ele é do Bico, você pode ter certeza que ele é do Bico. Mas quando eu falo Bico, eu estou falando também Araguaína, não é? Você está falando do Bico e do Gogó. Do Bico e do Gogó. E do Gogó, gostei. Do Gogó, do Bico e do Gogó. Porque o araguainense ele não gosta de ser chamado de Bico, não, eu chamo. Eu chamo ele de Gogó agora. Então eu vou chamar, então você não é Bico, não? Então você vai ser pior, você vai ser Gogó. Né? Então, você não quer ser chamado de Bico, então você é o Gogó do Bico, eles filho. Não consideram mesmo Bico, não. Eles consideram de Araguaína, da Sinópolis pra cá, que é Bico do Papagaio. Tem uma, né? Mas essa região é muito rica. Não, riquíssima. Isso aqui é maravilhoso. Olha, turismo aqui, só precisa ver a região do Tocantinópolis, aqui de São Bento, Esperantina. Tudo aqui. Desses dois corgão aqui, né? Isso é encantador. Tinha um grupo aqui, fugindo um pouco aqui, tinha um grupo aqui chamado Expedicionário. O que esses expedicionários faziam? Mais ou menos que os tropeiros, tem uns tropeiros aqui também. Eu estava acompanhando os tropeiros, que eu acompanho eles desde da primeira edição, eles estão da 12ª, e eu vou para fazer foto, entrevistar, fazer vídeo para eles, né? E eu estava acompanhando com eles, hoje eles saíram da fazenda do ex-prefeito Castro, na Xixá, aí eles vêm pelas trilhas
e vão pousar na fazenda, já chegaram, na fazenda do atual prefeito de Augustinópolis, do Rony. Aí amanhã eles vêm para uma outra pousada. Aí domingo É um eles... número grande? De mais ou menos 300, 400 pessoas. Ih, é muita gente. É muita gente. E aumentando, né? Todo ano Tudo aumenta. em mula. Não aceita cavalo. Ah, é? É só em mula. Tropeiro, Muladeiros. Mulandeiro. Muladeiros. Mulambeiro não. Muladeiros. Ladeiros, de mula. Veio de mula. O Caiado é um deles. Pois é. Aí eles são extremamente religiosos e tal. Eles chegam na fazenda, pedem autorização para entrar. Faz toda aquela tradição, né? Pede pra, um local para as mulas e burro beberem água e tal. Aí vão festar, conversar. É como a festa do Espírito do Divino, né? Só que essa não é religiosa. E o expedicionário, o que nós fazíamos? Ele saiu de uma cidade aqui na margem do Tocantins, ia no Bico, e do Bico subia para Araguatins. Só que lá nesse trecho lá da Araguaia, tem um lugar chamado Rebojo. Eu sei onde é. Eu sei. E lá, Eu sei. a mãe tem que ter piedade do filho. É porque lá. O que é o rebojo? Lá É uma cachoeirinha. Não é uma cachoeira, não. Mas passar de barco ali só tem que ser profissional. É tipo um pedreirozinho, que a água fica. Né? Não, o engancho, poxa, né? Não, o enganche é aqui no lado do Tocantins. Tinha um outro nome que o povo falava da pessoa. Vai, Pois prossiga. é. Então, assim, se você vê o potencial turístico que é isso aí. Tipo, você faz essa discussão, um local para o pessoal chegar, almoçar, descansar um pouquinho ali, bater um papo, um almoço bem feitozinho, à base de peixe, outra proteína e tal. Então, assim, um potencial grande, né? Mas para isso nós precisamos de um governador. E não pode ser essa senhora Maria Auxiliadora. Não pode. Não pode. Essa senhora tem um companheiro que é o marido chamado Fernando Rezende, que todo mundo conhece. Essa senhora, quando foi secretária de Educação, ela foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal, pela primeira turma, por unanimidade, a 5 anos e 4 meses de cadeia. Aí o Marcelo fez ela federal em 2010. Ela, então, muito bem articulada dentro do partido. Ficou imune. Aí ficou imune, e aí tirou essa condenação dela. E o Fernando Rezende, inclusive, tem uma associação do cheque sem fundo dele. Ele que vai governar. E aí não vai concluir o mandato. E o outro candidato é esse garoto, Vicentinho, né? Que eu fui senador com o pai. Esse garoto não está preparado para governar esse estado. Não está preparado para curar esses 3 cânceres, né? Não está preparado. Certo. E aí o Amélio Caires, que é um querido amigo, né? Chega e junta com ele. Eu falei, Amélio, faz isso com nós não. Né? Seja nosso candidato, então, pelo amor de Deus, né? Seja o nosso candidato, que você é um homem maduro, um homem vivido, um homem sofrido. Né? Eu vou para o seu palanque. Eu falei para o Amélio, tá? Tô até aqui está gravado, né? Eu disse para o Amélio, eu estou pré-candidato, mas lá na frente a gente conversa. Não é? Se você tiver melhor, eu vou para o seu palanque, continue candidato. Mas eu acho que ele não confiou no Bico, né? Só o Bico é pouca gente para eleger um governador e correu. O senhor começou a vida empresarial como contador. Contador de porta aberta, viu? 14 anos, com todo prazer na vida. Com 14 anos? Não, fiquei 14 anos de porta aberta. 14 anos de porta aberta. Certo. O senhor formou em Goiânia, Anápolis? Anápolis. A minha história acontece. A minha história passa por lá e depois fui para Goiânia. Certo. Aí, lá também o senhor faz direito? Lá eu fiz direito na faculdade chamada FADA, hoje Uni Evangélica, e lá eu lecionei também. Aí graduou em Direito, OAB, advogou? Isso, lecionei. Lecionou? Economia. Fez economia. Fui juntando tudo isso num pacote para buscar informações para vencer na vida. E o senhor já nasceu vencedor. Para nascer tem que ser vencedor, né? Eu acho que eu nasci corajoso e abençoado por Deus. Tem que ser corajoso. Mas todo mundo é abençoado por Deus, né? Sim. Mas eu acho que Deus deu um empurrãozinho para mim. E o consórcio Araguaia, senador, surgiu quando? Surgiu em 89.
só com o sonho mesmo e a coragem, porque eu não tinha capacidade administrativa e nem capacidade financeira, mas consegui a autorização. E aí comecei então devagarzinho e cheguei no 8º lugar no Brasil, no Tocantins. Olha que bênção a sua pergunta. No Tocantins nós entregamos 29.500 bens, entre eletrodoméstico a casas, né? Aqui no Bico a gente não explorava tanto. Acho que era moto aqui, né? Mas era moto. Isso, eu abri a concessionária. Em 91 eu cheguei com o consórcio Araguaia em Araguaína. 94 para 95 eu abri a Tocantins Moto Honda. Eu já tinha outras concessionárias Honda. Abri a filial em Tocantinópolis. Olha que coisa linda, né? E Colinas. E em 2011 fizemos o primeiro prédio em Araguaína, que foi o Terracota. Então a gente tem uma história grande com Araguaína. Lamentavelmente a gente não tem, não investimos aqui na região. Eu só tenho um arrependimento, que o senador Maranhão, vocês lembram dele? Lembro que é o senador do Maranhão, que é da Paraíba, não é ele? É o Maranhão que é da Paraíba. E tem uma terra esperantina. Tinha. Ele morreu, né? Ele já morreu. Pessoa fabulosa, viu? Então ele me ofereceu esse mundaréu de terra, que eu estava até falando para a Natália. Eu dava um jato para ele e mais 6 milhões parcelado em longa data e eu não peguei. Oh, que arrependimento, meu Deus. Era aquele que tinha aqui, né? Entrando em Esperantina, né? Ali perto da Tinha terra, até pista de pouso lá, que o E povo eu gostava de descia falar. lá, eu descia lá. Onde minha ex-mulher tem uma loja de material de construção e eu estava com ela e ele chegou lá para comprar prego e alguma coisa. Aí eu olhei Uma figura, né, Paulo? Aí eu olhei para ele assim. Aí meu menino estava lendo, Uma figura. O Pequeno Príncipe, né? Pequeno Príncipe, né? Aí ele falou assim: esse livro é muito bom, viu, rapaz? Esse livro é muito bom para você ler esse livro aí. Aí depois você lê livro tal. Ele citou uns 3 livros pro meu menino, né? Aí eu fiquei olhando para ele e falei Quem assim, que é esse cabra? Baixinho, né? Aí eu olhei para ele, o senhor é o senador lá da Paraíba, né? Ele falou assim: sou. Ah, Zé Maranhão. Ele tem história, viu? História, governador. Aí eu conversei com ele, né? Um pouco dele. É outra figura lendária. Esposa desembargadora, figura. Eu tive ao lado dele. Pois é. O consórcio Araguaia também tem um trabalho social, não tem? Muito mesmo. Quando eu consegui a autorização da casa própria, eu fiquei muito feliz, porque nós entregamos muitas casas. O Paulo e Antônio, quando o presidente Michel Temer assumiu o governo, e o Ataíde tinha sido um precursor da saída de Dilma, e aí eu não sei se eu acertei ou se eu errei, tirando a Dilma, não sei. O Temer me chamou no gabinete e perguntou: o que você quer? Eu fui para o G20 com ele naquela noite do impeachment. No dia seguinte nós fomos para o G20. Ele me perguntou: o que você quer? Você quer a presidência do Banco do Brasil? Você quer a presidência da Caixa Econômica? O que você quer? Eu disse: não, presidente, não quero nada disso. Nada. O que eu quero é que você me ajuda o meu Tocantins tão sofrido. Ele falou: mas o que você quer? Eu falei: eu quero casa própria. Eu trouxe 3.900 casas para o Tocantins. Eu sou considerado o senador das casas. Só em Palmas, 2.000 casas. 1.000 casas na Arara 1 e 2 e Vitória 1 e 2. Aqui em Araguaína, 1.000 casas. Então, eu não quis nada do governo, mas o presidente Michel me ajudou bastante. Os kits para os conselhos tutelar, trouxe dinheiro. Todos os municípios aqui do Bico, 139, tem recurso colocado desse ex-senador Ataíde de Oliveira, isso me agrada bastante. Esse projeto de casa popular parece que deram um stand-by ultimamente, né? Não tem dinheiro. É só o senhor ouvir dizer, aqui ó, tem aqui depois que o senhor descer aqui, se eu for sair por aqui, essa área aqui, ao fundo aqui é da prefeitura. Aí disse que eram 50 casas para fazer ali. Governo estadual ou federal? Eu acho que era federal, né, Paulo? Sei que Paulo não tem dinheiro. O ex-prefeito Antônio comprou aqui, aí o Rony assumiu, eu perguntei, disse que estava destravando algumas coisas, mas depois não rolou. Mas o problema é que o governo federal não tem dinheiro, gente. Infelizmente, as contas do governo federal, eu sou economista e contador,
e eu tenho um projeto que chama Sonhar e Fazer, e eu rodo o estado dando palestra para os nossos micro e pequeno empresários e para os jovens que pretendem empreender. E eu falo muito sobre economia, sobre empreendedorismo. Os números hoje do governo federal é muito ruim. Os nossos aqui então são péssimos, mas do governo federal muito ruim, né? Se não fosse o agronegócio, nós estaríamos em maus lençóis. E com essas guerras, então, aí a coisa complicou mais. Essa taxa de juros de 14, agora caiu para 14,5. Isso inviabiliza qualquer coisa, né? E não tem dinheiro. Esses governos estaduais, nesses últimos anos, só pensou em roubar. Não tem investimento na saúde, não tem investimento na segurança, não tem investimento em obras estruturantes. Inclusive aqui, me permite eu também dizer que eu falei que eu vou transformar o hospital regional de Augustinópolis em alta complexidade. Mas aqui nós vamos fazer também, nós vamos criar aqui uma usina de asfalto. Olha só, uma usina de asfalto. Até que mais essa usina de asfalto, o que ela vai ter? Ela vai ter, então, 2 engenheiros, 10 funcionários, né? Ali vai ter, então, o produto, vai ter ali uns 10 caminhões, e eles vão rodar, então, a região no dia a dia, tampando buraco e fazendo asfalto. Peraí, mas tem dinheiro para isso? Claro que tem. Aí contrata uma empresa lá, não sei da onde, paga 50 milhões. Um exemplo aqui, aquela estrada lá do Jalapão, gastou 113 milhões naquela estrada, e eu falei com um dos construtores, que é amigo, eu não vou usar o nome dele, teve que devolver 40% para os políticos. O asfalto está derretendo. Então, nós vamos criar uma usina no Bico, outra no Vale do Araguaia, outra na região sul, outra na sudeste, outra no centro. Peraí, Adélio, você dá conta de fazer? Claro que eu dou, aprendi a fazer, e eu sei fazer, e eu gosto de fazer. E aí a gente coloca, então, um técnico. Aí eu volto na equipe técnica. Bota um técnico lá na infraestrutura. Acabou. E cobra desse cidadão. Nesses anos de política aí que o senhor entrou, meio que puxado à força pelo Siqueira Campos e pelo João Ribeiro. Uma decisão do qual o senhor se orgulha muito. Primeiro, ter sucedido o João Ribeiro, né? E fiquei muito feliz de vocês tocar no nome do João aqui. O que me deixa muito feliz é que eu deixei a minha marca dentro do Congresso Nacional, um combatente contra esse mal que é a corrupção. Essa marca ficou através do projeto 10 Medidas contra a Corrupção, essas CPIs. Isso me agrada muito. E o que me agrada ainda mais foi essas 3.900 casas que eu trouxe para cá. Porque quando eu fui para Anápolis, e eu disse, tem um vídeo que eu disse que enquanto eu não comprasse uma casa para cada irmão e para o meu pai, eu não faria a minha, né? E isso está até gravado, e as minhas irmãs, inclusive, disseram, não, primeiro ele comprou a casinha para nós, depois ele fez a dele, né? E hoje, se meu pai tivesse vivo, que ele não tinha 1 metro de terra, 1 palmo de terra para plantar, coitado, e faleceu aos 63 anos, uma úlcera suturada. E se ele tivesse vivo, aí eu tinha dado fazendas para ele e tudo, né? Mas, enfim. Então, a minha alegria do Senado Federal, eu acho que é por aí. A combate à corrupção, os maus feitos e trazer benefício para o nosso Estado, principalmente as casas populares. Toca no nome do... Como é o nome do pai do senhor? João Antônio de Oliveira. Tocar no nome do senhor João Antônio, a origem dele como meieiro, homem da roça. O senhor falou aqui, sendo governador, na questão estruturante do Estado, industrializar. E o que o senhor faria na agricultura familiar, pelos agricultores familiares? Aquele que está lá na origem também da sua família, da minha família também. Vim de lá. 70% do que vem para as nossas mesas é da agricultura familiar. Já foi dito aqui, né? 70%. O Paulo gosta de falar Aí puxou a história Aí você me cresce os meus olhos. Puxou a história do Projeto Sampaio. O senhor falou, titular, legalizar a situação de quem está, porque onde tem pessoas em situação irregular,
é muito sensível a conflitos. Então, assim, titula, coloca todo mundo, eles produzem. Hoje quem produz muito aqui é eles ali que Exato, produzem. muito. O Cupins, que é meio Sampaio e meio Carrasco, que produz o feijão, a banana, esses itens, mandioca. mel. O Antônio, o problema não é só a produção, me permite eu ir um pouco Sim. além. Não é só a produção. É quando esse produtor, por exemplo, falecer, a família dele tem tem o o direito, sabe? de herança. Outra coisa, ele poder chegar a um banco e poder fazer um financiamentozinho para investir um pouco mais naquela Fazer uma terra casinha de dele. farinhada lá para... Não é? verdade. Então, por isso foi que eu peguei o INCRA na época para titularizar o pessoal da zona rural. Então, 70% da comida hoje na mesa do nosso povo é da agricultura familiar. E 80% dos empregos da zona rural é da agricultura familiar. Não é Brairo Maggi com as fazendas dele aqui que dá emprego, não. Lá é uma máquina zona lá que faz serviço de 1000 homens em 2 dias. 2 dias. Não é? Ficou assim. Essa agricultura familiar precisa ser olhada com muito carinho. Precisa ter um projeto de incentivo fiscal sério, competente. Criar cooperativas. Criar cooperativas. A cooperativa, quando você pega um graveto, e aí eu volto na indignação. Hoje eu sou indignado e tenho um graveto na mão. Mas na hora que essa minha indignação sair por aí e tiver um monte de graveto, será que o garoto sabe o que é graveto? Sabe, esse aqui também é do agro. Ah, tá. Quando você Da pega agricultura familiar. Quando você pega um graveto, você vai quebrar ele, você consegue quebrar. Mas se você pegar um monte de graveto e for tentar quebrar, você não consegue quebrar. Né? Se pegar um mói, não quebra, né? Não quebra. Se você pegar um mói, O mói não quebra. Não quebra não é? É verdade. Então, eu vejo o seguinte, que o nosso agricultor familiar, principalmente dos PAs, não é? São fracos. Mas se eles se unirem, né? Se a coisa pública fazer a sua parte, Política de Estado. há uma política de Estado, uma política séria, né? Com estradas boas, dando a ele condições para ele produzir, por exemplo, maquinário, dá a ele também boa semente e, mais do que isso, treinamento, orientação, que isso custa muito barato, né? Um técnico, por exemplo, da Embrapa, bota 1000 ali dentro de uma sala e dá uma verdadeira aula. Então, se tiver um projeto de governo, a agricultura familiar, ela é muito importante a todos nós. E eu estou de olho nela, pode ter certeza disso, porque eu vim de lá. Nessa trajetória, um erro que o senhor cometeu nessa trajetória política, que hoje o senhor olha e fala, rapaz... Ai. Não foi os 800 vereadores, não, né? Não, os vereadores eu gosto de todos. Rapaz. Eu falei para vocês me traíram, eu sou uma mulher traída, mas eu gosto de vocês. Não tem problema, não. Eu gosto de vocês. Um dia vocês me pagam, um dia vocês vão me... Eu vou apoiar de graça. Um dia vocês vão me apoiar. Quem sabe agora, né? É um momento. Desse jeito. No dia seguinte eu fiquei triste. No dia seguinte eu falei, Jesus amado, que coisa, rapaz. Que povo mau. Duas coisas que eu me arrependo, não é? Duas coisas que eu me arrependo. Quando eu vi a nossa Suprema Corte saindo Aires Brito, saindo Peluso, Celso de Mello e tantos outros homens do direito, ministros daquela Suprema Corte, aos 70 anos de idade, eu disse, não, isso não pode. Eu fui um incentivador da PEC para sair dos 70 anos para os 75 anos. PEC Bengala. PEC Bengala. Bengala Bengala. PEC Bengala. Essa PEC eu arrependo amargamente porque eu defendi ela de unha e dente. Hoje tem ali uns 3, 4 ali que se eu pudesse eu tirava dali de dentro. E eles têm mais 20 anos com a caneta na mão. Então esse é um arrependimento. E um segundo arrependimento que eu tive. Foi do meu querido amigo Aécio. Quando aparece aqueles trem dele lá, e aí vai a votação,
para salvar aquele moço do meu partido. Eu falei, não, eu vou votar contra, ele tem que ser cassado. E aí os 12 senadores em cima de mim falaram, não faça isso. Não, eu vou votar contra. Não sei como é que você vai votar contra o próprio partido. Aí o Tasso Gereissati chegou perto de mim e falou assim, Ataíde, ele fala baixo, né? Ataíde, não faz isso não, vota. Eu votei, pro Aécio continuar. Então o Aécio é meu amigo, eu gosto do Aécio, mas aquilo que ele fez, eu não poderia ter votado. Me arrependo. Certo. Um sonho que ainda não realizou, então é ser governador do estado do Tocantins. Ser governador, ajudar as pessoas, não só gerando emprego e renda, mas ajudando as pessoas. Eu chego às vezes até ficar muito emotivo e às vezes eu engasgo um pouco, porque eu vim da pobreza, eu sei o que é a pobreza. Hoje eu sou um homem muito rico, graças a Deus, muito rico mesmo. Eu não precisava de tudo isso, prova disso que eu até parei de investir um pouco. Então, eu não concordo ver esse bando de ladrão roubar os ricos, eu não concordo, mas eu não quero saber dessa merda, não. Agora, roubar o pobre, roubar o coitado do miserável. E o aposentado? Sabe, não dá. Ver uma senhora usando uma sandália de 20 mil reais, ver uma bolsa de 30 mil reais, ver um deputado estadual e federal usando 3 Rolex de 250 mil cada um, comprando fazenda. Aí mexe comigo, sabe? Mexe comigo, me faz eu ir ao sacrifício, porque para mim isso é sacrifício, né? É claro que estar aqui hoje com vocês, para mim é um prazer, é uma alegria. Mas eu poderia estar fazendo coisa melhor para mim e para minha companheira. Eu poderia, claro. Né? Mas eu estou indo para esse sacrifício. E se for da vontade de Deus e do povo, nós vamos governar esse estado e nós vamos melhorar a vida do nosso povo. Vocês podem ter certeza absoluta disso. Os políticos têm medo de mim. Porque eu tenho coragem, eu meto a caneta e eu conserto esse trem. Né? Mas os poderes são autônomos e independentes, doutor Ataídes. Mas eu vou chamar eles para a prosa. Nós tivemos um caso feio aqui, não teve? Nós tivemos um caso feio aqui dentro dessa cidade. Nós tivemos, a Natália é advogada, nós tivemos um caso muito feio aqui dentro. Espera aí, vocês não são Deus, não. Deus, o nosso Deus, ele é único. Espera aí, você é um mortal igual eu. Você come e vai lá fazer suas necessidades fisiológicas igual eu. E o dia que você morrer, você vai para o mesmo buraco, filho da mãe. Pior que é. Então eu vou chamar o Poder Judiciário para conversar. Você pode ter certeza disso. Senador, muito obrigado pela prosa, pela conversa, pelo bate-papo. E o nosso microfone está aberto para suas considerações final. Diga para o eleitor tocantinense por que ele tem que votar no senhor. Em outubro, não, eu não posso pedir voto. Você não vai pedir voto. Você vai dizer assim, por que vocês deverão... Se todo mundo é bom, mas eu sou o melhor. Não, interessante que eu disse numa rede minha, num vídeo, dizendo, olha, você, eleitor, você precisa ter um pouco mais de responsabilidade e pesquisar a vida de cada um. Aí a Maria Auxiliadora entrou com processo pedindo a retirada do meu vídeo, dizendo que eu estava pedindo voto implicitamente. Implicitamente, ela mesma falou, o advogado dela falou. Não é de ver que o juiz mandou eu tirar? Um outro não, mas o juiz mandou tirar, eu recorri e vou voltar com o vídeo, né? Porque a lei é muito clara. Você, na pré-campanha, não pode pedir voto explicitamente, não é? Agora, implicitamente, aí é outra história, não é? O Paulo e Antônio, eu agradeço imensamente essa prosa. Isso aqui, para mim, foi um bate-papo. Para nós também, né? Né, Natália? Que coisa maravilhosa. Nós também, sempre. Foi um bate-papo com 2 cabras maduros, viu? 2 cabras maduros. E para mim foi de grande valia, um aprendizadozinho a mais, tá? Eu então quero despedir então dos nossos ouvintes, mesmo das rádios, né? Da rede Gazeta, não é isso? De rádio, isso. Como também do podcast o Ecovoz. Eu quero despedir de vocês
mas fazendo um pedido de que no dia 4 de outubro, antes de ir à urna, jogue aí no seu celular. Se você não tiver dificuldade de pesquisar, peça seu filho, pede um amigo, um vizinho, pesquise a vida de cada candidato. Se ele tiver, não importa se é estadual, federal, senador, governador, presidente, se ele tiver sendo investigado, se ele já foi preso, se a Polícia Federal já bateu na porta dele, não vote nele, não vote nela, porque assim nós vamos então conseguir tirar esses 2,5 bilhões que está indo aqui para essa corrupção e nós vamos levar para melhorar a saúde, a educação, a segurança, as nossas estradas, sua e da sua família. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, gente.